Olá, malta! Foi pedido num vídeo anterior para eu fazer a resolução de um teste completo de sucessões, todo o capítulo das sucessões, incluindo limites, mas como eu acho que ia ficar bastante longo a fazer a resolução de um teste inteiro, vou escolher assim algumas perguntas que eu acho mais pertinentes e resolvê-las convosco. Se calhar se achar ali mais uma ou outra também interessante, mas que já fique muito longo, eu mostro-vos depois a resolução, tá bom? Então, vamos a isso! Eu escolhi aqui alguns exercícios, vou tentar fazê-los o máximo possível que conseguir convosco. Pausem sempre no início de cada exercício para tentarem fazer sozinhas, não é verdade? Vou tentar ser rápida, por isso, se for demasiado rápida e ficar alguma dúvida por esclarecer, contem-me tudo nos comentários. Mas vou tentar ser rápida precisamente para incluir o maior número de exercícios possível, tá bom? Então vamos lá. Neste exercício 5, temos que o sexto e o oitavo termos de uma progressão geométrica de razão positiva são aqueles dois. Queremos provar que o termo geral é dado por. Ora, estes de termo geral dado por, normalmente a expressão que lá está, tende a não ser aquela que nos dá a nós. Portanto, vai precisar ali de um bocadinho de ajuste, de manipulação, para ir parar onde eles querem. Vamos lá. Ora, sabemos o sexto termo, víndice 6, 3, 16 avos. Sabemos o oitavo termo, víndice 8, 3, 64 avos. Sabemos que é uma progressão geométrica. Recomendação maltinha, escrever sempre o termo geral de uma progressão, consoante o tipo de progressão que seja, para nunca esquecer que ali está uma fórmula que podemos usar em qualquer situação. Não só para calcular o termo geral, mas para, a partir de dois termos, eu descobrir outra coisa qualquer. Ou a partir de um termo, eu saber outro termo, por exemplo. Portanto, ter ali a expressão do termo geral é uma coisa que nos ajuda muito. V índice 8 é igual a V índice 6 vezes a razão elevada a 8 menos 6. Cá está. Usando a expressão do termo geral, conseguimos a partir de um saber outro. 3,64 avos é igual a 3,16 avos vezes a razão ao quadrado. E, portanto, ficamos com duas possibilidades para a nossa razão. Um meio ou menos um meio. Então, e agora? Agora temos lá em cima a informação de que a razão é positiva. Ok. Portanto, a nossa razão é um meio. No entanto, imagina que na pergunta não dizia que a razão era positiva. De que outras formas eles nos podiam dar informação para nós sabermos que a razão era um meio, por exemplo, e não menos um meio? Ou vice-versa. Eles podiam nos dar informação sobre a monotonia da nossa progressão. Então, se nos dissessem que esta progressão geométrica não era monótona, que não era monótona, automaticamente eu saberia que a razão era negativa. Se a minha razão for positiva, a minha progressão geométrica vai ser sempre monótona. Pode ser crescente ou pode ser decrescente, dependendo da razão e também do primeiro termo, mas se não for monótona, automaticamente eu já sei que a razão é negativa, ok? Posto isto, que já temos a razão e já temos um termo da progressão, vamos usar o termo geral com um deles, à nossa vontade, pode ser V índice 6, vezes a razão elevada a n menos 6. Também poderíamos, se quiséssemos, ir buscar V índice 1 para depois fazer com o V índice 1, mas não tínhamos necessidade. Vou aqui chegar um bocadinho mais para cima. E, portanto, V índice 6, que era 3/16 vezes 1 meio elevado a n menos 6. Ora, o nosso objetivo é chegar a uma expressão que tem 2 elevado a menos n. De onde é que vem o 2 se a minha razão é 1 meio? Vem de invertermos ali a base da potência, 2 sobre 1, e colocarmos o nosso expoente simétrico. Inverto a base, troco o sinal ao expoente. Portanto, ficava com V índice n igual a 3 sobre 16 vezes 2 elevado a menos n mais 6. E agora, quero deixar o menos n sozinho. Para fazer esse passo, vou separar ali a minha potência em duas.
Também posso fazer isso de várias formas, mas o mais prático é numa multiplicação de potências com a mesma base. Multiplicar potências com a mesma base, soma-se os expoentes, menos n mais 6. Pois que há de dar 12, como era suposto, não é? Algo de errado se passava se não tivéssemos chegado a este resultado. Termo geral de V índice n, conforme nós queríamos. Para o 10º termo da progressão, que eu não vou fazer, bastava só então chegar ali e substituir o nosso n por 10, etc. Agora, para a 5.3, queremos considerar a sucessão W índice n, que é 1 sobre V, mostrar que ela é uma progressão geométrica e indicar a sua razão. Sendo assim, ora, quero provar que ela é uma progressão geométrica, ou seja, quero provar que W índice n mais 1 sobre W índice n é uma constante. Isso quero eu saber, não é? Será que é uma constante ou não? É suposto ser, porque eu mostro que. Vamos então fazer esta conta, W índice n mais 1 sobre W índice n. Uma vez que a Wn era 1 sobre V índice n, então fica V índice n mais 1 para o de cima, 1 sobre V índice n, e, portanto, 1 sobre V índice n mais 1, ficávamos 1 sobre 12 vezes, substituir o n por n mais 1 dentro de parênteses. Não se esqueçam, para depois não dar errado. 12 vezes 2 elevado a menos n. Os de fora com os de fora, os de dentro com os de dentro. Então, o meu numerador ficava 12 vezes 2 elevado a menos n. 12 vezes 2 elevado a menos n menos 1. Dividimos tudo por 12 e ficamos com divisão de potências com a mesma base. Mantemos a base, subtraímos os expoentes. 2 elevado a menos n mais n mais 1. 2 elevado a 1, que é 2. Constante. Sendo assim, como W índice n mais 1 sobre W índice n é constante para todo o n natural, para quem já fez mudança de programa e considera o zero pertencente aos números naturais, então natural maior ou igual do que 1. Ok? Nesse caso, W índice n é progressão geométrica. E como a constante é 2, a razão é 2. Vamos ao próximo exercício. Pausa para tentares fazer sozinho, ok? O que queremos é, para a primeira linha, saber quantos termos da sucessão é que são positivos e menores do que 7 quintos. Ok, então, para aquela nossa expressão, nós queríamos que ela desse positiva, mas menor que 7 quintos. Temos várias possibilidades de fazer isto. Uma delas seria resolver as duas inequações separadamente, ou seja, quando é que é maior do que zero e simultaneamente menor do que 7 quintos, porque os meus denominadores são positivos
Por causa disso, eu posso multiplicar primeiro membro e segundo membro por n mais 1, que não altera o sentido da desigualdade, e, portanto, ao passá-lo a multiplicar para o outro lado, um positivo, multiplicando tudo por n mais 1, 0 vezes isso dá 0, e, do outro lado, posso multiplicar por n mais 5, por n mais 1, o primeiro membro e o segundo membro, para o n mais 1 sair. E multiplicar por 5 aqui. Aquilo é que nós costumamos chamar de multiplicação cruzada. Mas repara que eu só posso fazer isso quando os meus denominadores são os dois positivos. Ok? Portanto, a primeira multiplica por 5, a segunda multiplica por n mais 1. Saltando então aqui para o final, para arrepiarmos caminho, ficamos com a informação de que n, que sabemos que tem de ser um número natural, tem de ser maior do que 7 meios e menor do que 14. Ora, sendo que 7 meios é 3,5, para estar entre 3,5 e 14, sem contar com o 3,5, nem com o 14, sendo assim, eu tenho os n's possíveis: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 não conta já com o 14. Portanto, temos então 10 termos que verificam aquelas condições. Opção B. Depois queremos mostrar que a sucessão é monótona e que menos 5 meios é um minorante do conjunto dos termos. Vou apresentar aqui as contas, porque vocês já devem ter feito esta conta 1000 vezes e, portanto, já estão fartos dela até aos olhos, não é? Portanto, vamos aqui arrepiar um bocadinho o caminho. Sabemos que o n é natural, portanto, se pertence aos naturais e é maior do que 1, é positivo, de certeza. Maior ou igual do que 1, é positivo, de certeza, e, portanto, eu fico com uma quantidade positiva a dividir por outra quantidade positiva. Ao somar um número positivo a alguém que já é positivo, vai dar positivo também, não é? Portanto, isto é positivo para todos os n's naturais maiores ou iguais do que 1. Sendo assim, resposta a esta parte da pergunta seria que, como o índice n mais 1 menos o índice n é maior do que 0 para todos os n's, então o índice n é monótona, neste caso porque deu positivo, estritamente crescente. Vou aqui encolher a letrita, estritamente crescente. Eu sei que ela é bem feinha, coitada, mas pronto, não é? É o que temos. E, portanto, cá está a resolução para a parte da monotonia. Está provado que ela é monótona, sim senhor, é estritamente crescente. Vamos à parte de menos 5 meios, ser um minorante do conjunto dos termos. Apagando, apagando. Vamos à limitação. O que eu vou provar então é que ela é limitada e ver o conjunto de todos os minorantes e de todos os majorantes. Para estudar a sucessão quanto à sua limitação, verificar se ela é limitada ou não, então vamos começar pela divisão inteira, para escrever aquela expressão de outra forma e facilitar a nossa vida. Sendo assim, ter a expressão que nós tínhamos originalmente é o mesmo que ter esta expressão. E agora para o enquadramento. Podemos começar por dizer que se o n é natural, maior ou igual do que 1, então, somando 1 aos dois membros, ele fica maior ou igual do que 2. E daí se conclui que, invertendo, então a nossa fração, que é sempre positiva, porque é o quociente entre dois positivos, é uma fração que é sempre positiva e menor ou igual do que 1 meio. Escrevendo isto mais bonitinho, então todos os termos da minha sucessão estão entre menos 5 meios, fechado, e 2 aberto, e isto para todos os n's naturais. Posto isso, o conjunto dos minorantes
inclui todos os números desde menos infinito até ao menos 5 meios. Portanto, confirma-se menos 5 meios é um minorante. Repara, volto a lembrar que para os majorantes o 2 também é um majorante, porque ele verifica a condição de ser maior ou igual do que todos os termos da sucessão. Dizem vocês, maior ou igual? Também não é maior? Pois, maior ou igual são duas possibilidades diferentes. Ele não tem de ser as duas coisas ao mesmo tempo. Neste caso, ele é maior do que toda a gente, então ele é maior ou ele é igual. Sim, é maior. Está verificado. Então, se fossem os majorantes, o 2 estaria incluído no conjunto dos majorantes também. Importante aqui salientar que, uma vez que nós só queríamos mostrar que o menos 5 meios era um minorante do conjunto dos termos, também tínhamos aqui outra hipótese, que era: nós já estudámos neste momento a monotonia da sucessão, vimos que ela era crescente, estritamente crescente. Ora, se ela é crescente, então o primeiro dos seus termos tem obrigatoriamente de ser o mais pequeno de todos. Se ela é estritamente crescente, não é? Então, outra possibilidade era indicar que, como o índice n é estritamente crescente, então todos os termos são maiores ou iguais do que o primeiro. Todos. Para todos os anos. Sendo assim, nós podíamos logo justificar que o índice 1 é minorante do conjunto de todos os termos. Ora, o índice 1 era 2 vezes 1 menos 7, 1 mais 1 menos 5 meios. Cá estava ele. Portanto, seria uma conta muito mais breve, que respondia aqui à nossa pergunta também. No entanto, para recordar a parte da limitação, já ficou feito das duas maneiras, está bom? Esta é um bocadinho diferente e por isso é que eu a queria fazer convosco, resolvê-la mesmo. Temos ali uma sucessão definida por ramos, sabemos que ela é estritamente crescente. Qual é que pode ser o valor de k? Pensar um bocadinho, pausar. Ora, porque é que eu a queria fazer convosco, resolvê-la mesmo? Porque para uma sucessão por ramos ser estritamente crescente, eu preciso ter cuidado não só com ela ser crescente no primeiro ramo e no segundo ramo, mas também na passagem de um ramo para o outro. Esse é que é aqui o pormenor crítico. Então, eu sei que no primeiro ramo ela vai ser sempre crescente, porque é fácil verificar que quanto maior for o número por quem eu multiplicar o 6, maior vai dar o resultado. Depois, se um 8 vai ser ainda maior, não é? Isto é uma escolha múltipla, eu não tenho de estar a provar que ela é monótona pelo índice n mais 1 menos o índice n. Já sei que é monótona no primeiro ramo. Agora tenho de ver a passagem do primeiro ramo para o segundo. O último termo do primeiro ramo vai ser o índice 5. 6 vezes 5 mais 8. 38. Este é o último termo que ainda pertence ao primeiro ramo. Ora, no segundo ramo, eu vou começar a partir do índice 6 e, portanto, fico com 6 ao quadrado mais k. Eu preciso que 6 ao quadrado mais k seja maior do que 38. 6 ao quadrado mais k tem de ser maior do que 38. Não era a única condição, mas é possível que eu só por aqui já consiga ver que a coisa bate certo. Então, k maior do que 2, e lá está. Para ser maior do que 2, eu só tenho aqui uma opção, que é a B. Está resolvido. Neste exercício 8, temos uma sucessão em que todos os termos são negativos. Logo aí já estou a ter parte de limitação para a minha sucessão. E é crescente. Como vimos há pouco, se uma sucessão é crescente, então o primeiro dos seus termos é o mais pequeno de todos. É crescente, mas é sempre negativa. Portanto, o primeiro de todos é o mais pequeno. Todos os termos da minha sucessão são maiores ou iguais do que ele, mas negativos. Portanto, ela tem minorantes, tem majorantes, ela é automaticamente limitada. E eu aqui já não precisava de mais nada.
No entanto, para quem já deu limites, eu vou ainda recordar que se a minha sucessão, o índice n, é limitada, como eu acabei agora de confirmar, e já me era dito no enunciado que ela também era crescente, portanto ela é monótona, para quem já deu limites, recordem que ser monótona e simultaneamente limitada garante que ela é convergente, ou seja, que ela tende para um número real. Então, atenção a quem já vai mais adiantado neste momento, tínhamos também essa garantia. Chamo aqui a atenção para uma coisa muito importante nas escolhas múltiplas. Leiam sempre as opções todas, porque muitas vezes vocês leem uma que vos parece verdadeira, nem sequer leem as outras e assinalam logo essa, quando o que pedia na pergunta era qual era a falsa e não qual era a verdadeira. Portanto, vamos lê-las todas para confirmar que realmente só esta é necessariamente verdadeira. Ora, o conjunto dos termos não tem minorantes? Tem, sim senhor. Por isso é que nós dissemos que ela era limitada, era porque tinha minorantes. Menos um é majorante do conjunto? Pode ser verdadeiro e pode ser falso. Eles diziam-me que todos os termos eram negativos. Tanto quanto eu sei, eles até podiam ser todos mais pequenos do que menos 2 e o menos um realmente ser um majorante. Podia dar-se o caso, mas eu não tenho informação suficiente para saber isso. Portanto, se não tenho informação suficiente, tanto pode ser verdadeiro como pode ser falso, e ela estar ali a aproximar-se de zero e, portanto, menos um não ser majorante. O conjunto dos termos tem máximo. Um valor pode ser majorante sem ser máximo. Ele teria de pertencer ao conjunto dos termos para ser máximo. Para o seguinte, já temos uma progressão aritmética. Ainda não fizemos nada hoje com aritméticas, penso eu. Cá está ele. E é um clássico também. Portanto, eu sei a razão. Sei que a soma dos n primeiros termos dá menos 2938. Ainda sei que o quinto termo, o índice 5, vai ser 8. Quero saber quantos termos tem aquela soma. Vamos à fórmula. Esta é habitualmente dada nos formulários, mas sabemos que a soma dos primeiros n termos de uma progressão aritmética é deste tipo. Ora, eu ainda não sei o índice n, o meu índice 1, e também não sei qual é o último dos termos, nem quantos eles são. Então vamos por partes. Ora, vou puxá-lo cá para baixo e, a partir daquela informação, voltando a relembrar o termo geral, neste caso é das progressões aritméticas, vai ser diferente do de há pouco. O termo geral das progressões aritméticas permite-nos não só calcular realmente o termo geral para esta ou para outra qualquer, mas também usar dois termos para saber um outro. E o meu termo geral é o índice n igual a menos 3n mais 23. Podíamos, chegados aqui, confirmar se realmente bate tudo certinho. E o índice 5 dá mesmo 8, não é? Com esta informação posso calcular também o primeiro termo para colocar ali. Portanto, já tenho uma expressão para pôr aqui. E o meu primeiro termo será menos 3 vezes 1 mais 23? 20. Sendo assim, o 20 mais menos 3n mais 23, que é o índice n, sobre 2 vezes n, terá de dar menos 2938. Chegamos à conclusão que n é 52 e, portanto, o número de termos que tínhamos somado, que era o que pedia, não é? Determina o número de termos dessa soma. O número de termos da nossa soma é 52. Dávamos a resposta depois no fim, ok? Direitinha. Vamos à seguinte. No exercício 7 temos a informação sobre uma sucessão em que todos os termos são positivos, mais uma daquelas, mas depois a outra informação é diferente. Sabemos que o índice n sobre o índice n mais 1 é maior do que 1 para todos os anos naturais. Ora, eu daqui retiro que se multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por o índice n mais 1, seja ele quem for, eu sei que ele é positivo ao multiplicar por um número positivo numa inequação, eu não altero o sentido das desigualdades. Repara que se me dissessem que os termos eram negativos, ao passar para o outro lado, entre aspas, a multiplicar, eu já dizia que virava o sentido da desigualdade, porque estaria a multiplicar por uma quantidade negativa, ambos os membros.
Neste caso, por ele ser positivo, mantenho o sentido da desigualdade, o que quer dizer que depois, passando o indiciano a subtrair, eu fico com a informação de que a diferença entre termos consecutivos é negativa. Se é negativa, a minha sucessão é monótona estritamente decrescente. Portanto, monótona estritamente decrescente retira esta possibilidade. Se é ou não progressão aritmética, não sei, não faço ideia. Se é uma progressão aritmética, só se essa diferença fosse constante é que eu teria essa certeza. Será que ela é limitada? Ora, voltamos aqui àquela questão de que se os meus termos são todos positivos, então sei parte do enquadramento. Sei que ela é decrescente. Então, se é decrescente, o primeiro termo é o maior de todos. Todos os outros termos são menores ou iguais do que ele, sendo assim a limitada de certeza. Cá está. Estão a ver como este tipo de pergunta aparece muitas vezes nas avaliações e às vezes é muito mais fácil do que aquilo que nós pensamos. No exercício seguinte temos muitas alíneas. Em todo o caso, eu não as vou resolver a todas, não é? Porque lá está, falta tempo, mas vou resolver algumas. Não vou mostrar que ela é limitada, mas basicamente, uma vez que ela está definida por ramos e um dos ramos só tem 5 termos, o mais prático, se calhar, seria mesmo calcular esses 5 e o mais pequeno dava um dos extremos do enquadramento e o maior daria o outro extremo, não é? Portanto, eu ficaria a saber que para esse ramo, esqueci-me aqui de escrever, para n's menores ou iguais do que 5, o indiciano estaria entre um destes e o outro, entre o índice 1 e o índice 5 ou vice-versa. Portanto, estava feito. Agora, para o outro ramo, n maior do que 5, ou seja, n's a partir de 6, íamos fazer a conta habitual da limitação. Mas então, destes dois enquadramentos que eu aqui ia encontrar, eu depois fazia o enquadramento final, com o mais pequeno de todos e o maior de todos, tá bom? Não vamos fazer aqui essas continhas, mas a ideia seria essa. Se ficarem com alguma dúvida, mais uma vez, deixem nos comentários, tá bom? O que é que eu quero daqui? Quero provar na 4.4 que V indiciana é uma progressão geométrica decrescente. Eu já sei qual é a conta que tenho de fazer, não é? Mas muitas vezes este cálculo pode nos deixar um pouco confusos sobre o que fazer a partir de uma certa altura. Então, íamos fazer V índice n mais 1 menos V índice n, simplificando ali as nossas contas, 1 menos 1 cortava. Ok, o que é que eu vou procurar aqui? Coisas que as minhas duas parcelas tenham em comum para as colocar em evidência. Normalmente é mais fácil de ver se vocês separarem a potência em que, além do menos n, eu ainda tenho outra coisa no expoente, separarem aquilo em duas. E assim dá para ver que o 2 é comum a ambas as parcelas, o 3 elevado a menos n também. Então, colocando essa parte toda em evidência, ela fica a multiplicar por 1 para dar ela própria. Aliás, menos n. Fica a multiplicar por 1 para dar ela própria. E depois, por menos 3. Ora, eu vou subir, mas daqui a pouco já volto a mostrar as expressões. Uma vez que ali dá menos 2, portanto, menos 4. Este menos hoje não está fácil. Menos n. 3 elevado a menos n. Portanto, ficamos com um número negativo a multiplicar por outro, que é sempre positivo, porque qualquer potência de base positiva dá positivo, ok? 3 elevado a menos n não significa que é negativo. Significa que é o mesmo que ter 1 sobre 3 elevado a n. Ou, se preferirem escrito de outra forma, 1 terço elevado a n. Portanto, vocês podem elevar 1 terço ao número que quiserem, que ele vai dar sempre positivo, de certeza, está bem? Sendo assim, isto dá menor do que zero para todos os n's naturais.
Logo, V índice n é decrescente, como nós queríamos provar. A outra linha que eu também queria resolver era a 4.5, que, a partir de dois termos de uma progressão aritmética, nos pede o seu termo geral. Este é um daqueles muito frequentes de nos ser pedido, ok? Para esta próxima avaliação, ou para uma avaliação que tenham sobre sucessões, esta é sempre uma pergunta muito clássica. W índice n é uma progressão aritmética, logo aí, conforme eu vos disse, escrevam logo a fórmula que vos permite obter o termo geral, tá bom? Esta fórmula não só permite obter o termo geral, mas permite substituir quaisquer dois termos que eu queira. Por exemplo, W índice 26, W índice 12. 26 menos 12 vezes a razão. A razão, então, dá 2. Posto isto, já temos a razão, já temos um termo. Agora é só mesmo substituir. Podemos fazer com W índice 12 mais N menos 12 vezes 2, etc, etc. E íamos obter 2N mais 18. Cá está ele. Se há coisa que é certo de sair em avaliações sobre sucessões são problemas, não é? Que envolvam normalmente progressões. É muito importante interpretarmos corretamente o problema e, principalmente, vocês contem pelos dedos se for preciso, ok? Para não errar o problema. A questão, na maior parte dos problemas, não é vocês determinarem corretamente a expressão da sucessão ou quem é o primeiro termo ou algo assim. A questão é, com base naquilo que vocês consideraram ser o primeiro termo e na expressão da sucessão, o que é que vocês precisam depois de calcular para dar resposta ao problema? Se é um certo termo, qual deles exatamente é que é? Porque às vezes engana. Às vezes eu acho que é o 50º e é o 51º. Por exemplo, estão a ver? Ver com muita calma o que é que eu preciso de calcular. Será que é um termo? Será que é uma soma? Portanto, interpretação aqui é a chave. Vamos interpretar cuidadosamente, ok? Então, pausem para ler e para tentar resolver e eu vou resolver já a seguir. A plateia é constituída por 399 lugares distribuídos por fila. Cada fila é constituída por um número ímpar de lugares e cada fila tem 2 lugares a mais do que a anterior. Portanto, a primeira é a mais pequena, para a segunda eu acrescento mais 2, etc. Então, se eu criar uma sucessão que me dê o número de cadeiras de cada fila, eu tenho uma progressão aritmética de razão 2, porque para cada fila vão ser mais 2 do que na anterior, não é? O índice n é uma progressão aritmética de razão 2. Sei que a Maria, na 17ª fila, ficou numa fila com 35 lugares. Então, na 17ª, são 35. E eu sei a razão da progressão. Logo, a partir dali, já posso usar a fórmula, portanto, a minha expressãozinha mágica para o termo geral e usar o índice 17 mais n menos 17 vezes a razão para saber um termo geral. Será que isto me ajuda? Pode ser que sim, pode ser que não, mas mal não faz, não é? Portanto, o índice n é igual a 2n mais 1. Significa isso que na primeira fila havia 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3 lugares. E assim sucessivamente. Podíamos confirmar se está a bater certinho e substituir o n por 17 e confirmar que realmente dá 35. Ok. Agora, quero saber quantas filas são. Ora, aqueles 399, que eram o total dos lugares, vai ser a soma dos lugares de todas as filas, que ainda não sei quantas são. Essa soma tem de dar os 399. Portanto, a partir daqui já é semelhante ao que fizemos há pouco, em que eu vou substituir o índice n pela expressão da minha sucessão e resolver para saber o n, tá bom? Correndo tudo bem, estas contas vão dar-nos n igual a 19. Portanto, são 19 filas que tem o nosso anfiteatro.
Ouso dizer que este próximo problema é provavelmente um dos exercícios mais importantes que fizemos hoje, ok? Porque envolve percentagens e cada vez que envolve uma percentagem é o pânico em Hollywood. Portanto, vamos ver com atenção, vamos pensar com calma e ver como é que ele se resolve. O custo inicial é de 4.000 euros, portanto, se eu atribuir uma sucessão ao custo do aluguer em cada ano, no primeiro ano eu pago os 4.000 euros, no segundo ano o aluguer diminui 12%. Diminui 12%. Se eu fizer 12% de 4.000, eu vou saber quanto é que diminuiu. Depois ainda teria de fazer os 4.000 menos esse valor, 0,12 de 4.000. No entanto, repara que podíamos fazer aqui uma conta mais abreviada. Se eu puser o 4.000 em evidência, o que eu vou ver é que, em vez de estar a fazer duas contas, quanto é que é 12% de 4.000 e depois subtrair, bastava-me ver quanto é que é 0,88% de 4.000. Ou seja, se o aluguer diminui 12%, significa que eu fico com 88% do valor a cada ano que passa. Do valor do aluguer, não é? O meu aluguer em cada ano vai ser 88% do ano anterior. Fazer 88% de uma quantidade é multiplicar por 0,88. Então, para cada ano, eu vou multiplicando por 0,88. Do primeiro para o segundo e depois do segundo para o terceiro também. 3.520 para o terceiro ano, novamente, os 88, novamente os 88%, mas do valor anterior, não é? Os 3.520, quer 88% dessa quantia, vezes 0,88, 3.097,60, já que isto é em euros, não é? Portanto, vamos apresentar com duas casas decimais para ser ao cêntimo. Tenho o custo do aluguer no segundo e no terceiro ano. No fundo, com isto, nós acabamos por já dar a resposta a 5.2. Eu não precisava de ter feito, multiplicando pelo 0,88, na primeira linha. Eu podia ter feito aquela conta inicial e depois, para o índice 3, pegava nos 3.520 e fazia o mesmo. 3.520 menos 12% de 3.520. Mas isto foi já para atalhar e para vos dar, no fundo, o caminho mais curto para este tipo de problemas. Neste caso, diminuiu 12%. 100 menos 12, 88. Mas se tivesse aumentado de ano para ano em 12%, se tivesse aumentado 12%, isso queria dizer que em cada ano eu ia pagar mais 12% do que já tinha pago. Então, em cada ano eu ia pagar 112% do ano anterior. 112% é como quem diz 1,12 do ano anterior. Seria uma progressão geométrica de razão 1,12, ok? Se aumenta 12%, multiplico por 1,12. Se diminui 12%, multiplico por 0,88. Estamos entendidos? Não vai sair no teste e não vamos errar? Na linha seguinte, prevíamos alugar a máquina durante 10 anos. Qual era a quantia total que se ia gastar nesse aluguer? Portanto, alugar a máquina durante 10 anos, qual é o total? É o total dos alugueres desses 10 anos. Como é uma progressão geométrica, teria de fazer o primeiro termo, 1 menos a razão, que é 0,88, elevada a quantos são os meus termos, sobre 1 menos a razão. E era só terminar aquela conta. Esta aqui já não tinha mistério, ok? Eu queria chamar a atenção, era para aquela parte ali do diminuir ou aumentar não sei quanto por cento.
Mesmo para terminar, vamos fazer 2 limites, para quem já deu essa parte é muito importante. Não os vamos fazer todos, porque lá está, ficaria demasiado longo, mas são 2 dos processos que nós precisamos de conhecer. O primeiro também. No primeiro, se eu substituir n por mais infinito e obter indeterminação, podia colocar em evidência em cima o n ao cubo e em baixo o n ao quadrado. Ok? E resolvia o meu problema. Mas, para esta 3.2, que já envolve raízes, às vezes pode dar um bocadinho mais de trabalho. Vamos lá então. Primeira coisa a fazer em qualquer limite é substituir o nosso n por mais infinito e eu ficava com raiz de mais infinito menos infinito. Portanto, indeterminação, infinito menos infinito. Poderia pensar em pôr n ao quadrado em evidência dentro da raiz, neste caso até n ao quadrado em evidência, mas ia parar a outro problema a seguir. Portanto, vamos sempre começar estas indeterminações com raízes a multiplicar e dividir pelo conjugado sempre. Não é sempre que isto nada está escrito em pedra, não é? Há situações em que não é a coisa mais prática de se fazer. Mas quando não conseguirem por outra via, experimentem por esta, que à partida já deve funcionar, ou se não funcionar, põem o n ao quadrado em evidência dentro da raiz, depois de terem feito este processo. Sendo assim, multiplicando numerador e denominador pelo conjugado, mais 3n, ficamos no numerador com um caso notável, que é o a menos b, vezes a mais b. Portanto, é o a ao quadrado menos o b ao quadrado. Dá para simplificar a nossa raiz e aqui já vai correr bem. Portanto, fico com 9 ao quadrado mais 6 menos 9 n ao quadrado, há bocadinho não disse n, sobre a raiz 9n ao quadrado mais 6 mais 3n. Simplificando, fico com 6 sobre mais infinito e 6 sobre mais infinito, tendo para zero. Ok? Não gosto de escrever isto desta forma, mas como há muitos manuais que têm, à minha maneira seria só em cima tendo para 6, em baixo tendo para mais infinito, portanto, tendia para zero e pronto. Mas pronto. Importante é que façam como o professor faz nas aulas também, para não haver depois conflito ali na altura das avaliações. Na seguinte, já agora só para lembrar, quem já deu limites, não é? No anterior, tendendo para zero, significa que esta nossa sucessão é um infinitésimo. Estamos lembrados? Infinitésimo, por tender para zero. O seguinte é muito importante por envolver um teorema que normalmente fica esquecido. Então, quando n tende para mais infinito, eu vejo facilmente que o meu denominador vai tender para mais infinito, não é? Mas o meu cosseno não tende para coisa nenhuma. O meu cosseno sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. À medida que o meu n aumenta, ele não se está a aproximar de valor nenhum. Portanto, se me perguntassem qual era o limite de cosseno de 2n, quando n vai para mais infinito, esse limite não existe. Mas não quer dizer que este que me estão realmente a pedir não exista. Se o meu numerador é uma função limitada, portanto, só anda ali numa certa gama de valores e não passa daquilo, ao dividir por uma quantidade cada vez mais gigante, os meus resultados vão se aproximar cada vez mais de zero. Mais ou menos intuitivo para nós. Mas como é que o mostramos então? Separando o numerador do denominador. Cosseno para um lado, 1 sobre n ao quadrado mais 1 para o outro. E agora indicamos que esta sucessão é limitada, o cosseno de 2n é uma sucessão limitada, e multiplica por uma sucessão que tende para zero. O produto de uma sucessão limitada por uma que tende para zero é uma que tende para zero.
Dito de outra forma, o produto de uma sucessão limitada por um infinitésimo é também um infinitésimo, ok? Eu espero que estes exercícios que fizemos hoje tenham ajudado. Se sobrou dúvida em algum deles, contem-me tudo nos comentários, tá bom? E boa sorte para quem vai ter avaliações sobre este tema. Beijinhos!